No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo. Esse é o programa Domingo com Cristo ao vivo. Boa noite também para toda a Bahia, que acompanha o programa Domingo com Cristo pela Rádio Fé e Missão FM. Boa noite a vocês todos, né, que acompanham aí pela Rádio FM, a Rádio Fé e Missão. E é com muito carinho que recebemos também a todos os ouvintes da Rádio Pé de Cristo pelo WhatsApp 12997-127800, que sempre estão mandando a sua mensagem, né, manifestando aí os seus carinhos com a Rádio Pés de Cristo. Isso é legal, isso é ser família Pés de Cristo. E lembrando aí que o programa Domingo com Cristo acontece todo domingo, das 18h30 até as 23 horas ao vivo. Toda quarta-feira também tem o programa Cristodense, com o melhor da balada cristã, também que eu apresento toda quarta-feira, das 21 horas até as 23 horas, também ao vivo. Lembrando que também o Papo Musical voltou de férias, graças a Deus, né? Voltou de férias o programa Papo Musical, toda quarta-feira, das 19 horas até as 21 horas ao vivo, também pela Rádio Pé de Cristo. Logo na sequência, tem aí o programa Cristodense, das 21 às 23 horas. Combinado? É isso aí, essa é a Rádio Pé de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Sou Marco Antônio, aqui no programa Domingo com Cristo. E é isso aí, esse é o programa Domingo com Cristo ao vivo. Como eu falei no início, né, do programa, falei semana passada, né, que hoje, domingo, hoje, aqui no segundo bloco do programa Domingo com Cristo, a gente ia ter o momento do testemunho, né? Sempre a gente traz um testemunho, uma pregação, um ministério de música, e hoje é o momento do testemunho. Eu convido você, ouvinte da Rádio Pé de Cristo, a escutar esse testemunho, que esse testemunho você possa ouvir e muito mais do que isso, né, compartilhar. E chegou o momento aqui na Rádio Pé de Cristo, que é um momento tão gostoso, né, aqui no programa Domingo com Cristo, no segundo bloco, que é o momento da Palavra de Deus. É o momento onde você vai ouvir esse testemunho, você vai ouvir aquilo que o Senhor realizou. Hoje estamos com um casal aqui, né, a Camila e seu esposo, o Juliano, onde eles vão compartilhar com a gente essa grandeza, essa maravilha que o Senhor fez na vida deles, né? E foi um momento maravilhoso na vida deles. Eles vêm compartilhar com a gente, compartilhar com a Rádio Pé de Cristo, com todos também que acompanham pela Rádio Fé e Missão FM na Bahia, a você, ouvinte da Rádio Pé de Cristo, que acompanha aí na sua casa. Eles vêm compartilhar com todos nós, né, esse testemunho. Talvez você esteja na sua casa, está passando pela mesma dificuldade que eles enfrentaram. E hoje eles veio também não só compartilhar, mas sim ajudar vocês, né? Todos nós, a ter mais confiança no Senhor, a acolher mais a palavra de Deus. E hoje é um momento tão gostoso. E eu convido você, ouvinte da Rádio Pé de Cristo, a ficar conectado, aí na Rádio Pé de Cristo, porque hoje é um momento tão gostoso, um momento que eu tenho certeza que você vai compartilhar também com muitas pessoas. E eu falo em compartilhar, que você compartilha a Rádio Pé de Cristo aos outros ouvintes, né? A outras pessoas que você conhece, que escutam outras rádios. Fala, escuta essa rádio, a Rádio Pé de Cristo, que é uma rádio católica, uma rádio que tem muita coisa legal, né? Então compartilhe com sua família, com seus amigos, pessoal de trabalho, pessoal da escola. Você que ainda não tem a Rádio Pé de Cristo aí no seu celular, é muito simples, baixa o aplicativo no Play Store. Você que tem o seu Android, você pode baixar o aplicativo, é muito fácil, é só você digitar lá no Play Store, né, na barra de pesquisa do Play Store,
Paróquia Espírito Santo. Digitou Paróquia Espírito Santo, já tem um aplicativo, tem lá o ícone vermelho, né? O ícone com o desenho da paróquia. É fácil de você baixar o aplicativo, você ouvir a rádio, assistir a web TV, ver notícias da paróquia, estudo de células e muito mais. Então vale a pena você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, baixar o aplicativo da Paróquia Espírito Santo, combinado? É isso aí então. E compartilha o link, viu? Copia o link lá, já compartilha o aplicativo com o pessoal do grupo aí do WhatsApp, né? Hoje tá essa moda aí do WhatsApp, né? Muitos grupos, muitas pessoas participando pelo WhatsApp, tem o seu WhatsApp, né? Seus contatos, seus grupos. Então compartilha. Tem muita gente que tem lá um grupo e nesse grupo tem várias e várias pessoas que não ouviram falar de Deus, né? E compartilha então o aplicativo da Paróquia Espírito Santo, combinado? É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo. Esse é o programa Domingo com Cristo, ao vivo para todo o Brasil, aliás, para todo mundo, né? Porque a Rádio Pés de Cristo está chegando em vários lugares, né? Ficamos sabendo aí que o pessoal da Espanha, da China, né? Muitos lugares ouvindo a Rádio Pés de Cristo, pessoal da Angola. Isso é legal, isso é saber que a Rádio Pés de Cristo ela está atingindo fronteiras, né? A gente vai acompanhando aqui na Rádio Pés de Cristo, a gente vê os outros programas também, né? O pessoal, os locutores falando dos ouvintes que estão em outros países ouvindo a Rádio Pés de Cristo. Isso deixa a gente super contente, né? Porque a rádio está chegando em vários lugares, né? Eu nem digo a rádio, mas a palavra de Deus, porque o verdadeiro dono da rádio, que é Jesus Cristo, ele está chegando em vários lugares. E o principal objetivo de Jesus Cristo, através da Rádio Pés de Cristo, é atingir muitos corações, né? De modo especial o seu e de modo especial também aquele que ainda nunca ouviu falar da palavra de Deus, nunca ouviu falar, né, de Jesus. Então, eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a compartilhar então o aplicativo aí da Paróquia Espírito Santo, certo? E é com muito carinho que eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo, né, o casal, o Juliano e a Camila, que veio nessa noite aqui, né? A Camila que veio nesta noite dar o testemunho, juntamente com seu esposo, né? Essa noite. Ela já veio outra vez aqui acompanhar na intercessão com quem veio aí quem teve aqui foi o Everton, né? O Tom. Ela veio aqui, juntamente também com seu esposo também, né? Vieram aqui, estavam ali na intercessão. E o Everton, ele deu seu testemunho, muitas pessoas gostaram, recebi um feedback muito legal, né, do testemunho. Isso foi uma maravilha e, se Deus quiser, assim como o testemunho dele atingiu lugares muito legais, né? Quando eu falo lugares, várias cidades, né? Outros países também que eu fiquei sabendo, né? E assim vai ser esse testemunho. Então, é com muito carinho que eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo a Camila. Camila, uma boa noite para você, seja bem-vinda à Rádio Pés de Cristo. Uma boa noite a todos também, e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma noite, né? Uma noite de bênção, onde nós vamos trazer a todas as pessoas a palavra de Deus, né? E a mudança de vida, que é o principal de tudo durante uma conversão. Olha, então, desde já eu agradeço, viu? Deus abençoe poderosamente e também uma boa noite, né? Ao Juliano. Juliano, uma boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, agradeço pelo convite e espero que o nosso testemunho atinja o coração de várias pessoas. Com certeza, viu? Olha, só tenho a agradecer vocês, né? Sintam-se à vontade, viu? Porque a Paróquia Espírito Santo, né? Todos nós aqui, é com muita alegria que acolhemos você, viu? Eu, Marco Antônio, em todo o nome da equipe Pascom Pés de Cristo, né? Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Espírito Santo, agradecemos demais, né, a presença de vocês. Também queria aproveitar e mandar um grande abração também para todos lá do grupo de oração Nova Voz, né, que vocês participam, né, que tenho certeza que estão aí na escuta, né. Queria aproveitar e mandar um grande abração para o Everton, para o Tom, que já esteve aqui na Rádio Pés de Cristo, e toda a galera lá, né, que Deus abençoe poderosamente. O meu sobrinho, né, que é do Nova Voz, tocou um tempo lá, agora se eu não me engano ele está na comunidade junto com o Gilson, né? O Jackson e a sua esposa, a Camila também, ela chama Camila, né? E tão firme lá também, firme e forte. A Camila
a sobrinha, a esposa do Jackson, ela já esteve aqui também pregando no programa Domingo com Cristo, ó, bem no início do programa Domingo com Cristo, né? Se eu não me engano, em 2013. Olha quanto tempo, hein? Já faz tempo, né? Lembrando que o programa Domingo com Cristo e o Cristo Desse foi um dos primeiros programas a entrar no ar ao vivo aqui pela Rádio Pés de Cristo, né? Então, é muito bom demais levar a palavra de Deus. E eu queria falar que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Quem é Camila, quem é Juliano, como que vocês vieram para o caminho do Senhor? Bom, como o irmão falou, meu nome é Camila, eu tenho 26 anos de idade, né? Sou casada com o Juliano. E nós morávamos em Minas, só que nós recebemos um grande chamado para vir participar do grupo de oração Nova Voz, há 5 anos atrás, que foi quando nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida, no nosso casamento. E esse convite veio como uma flecha mesmo de Deus na nossa vida, foi onde nós conseguimos encontrar o verdadeiro amor, conseguimos perdoar muitas coisas que ocorreram em nosso matrimônio. E é um grupo de oração assim que a gente tem muito carinho. Vocês estão trabalhando até hoje lá, né? Sim, estamos servindo no grupo de oração. Eu já faço 5 anos, o Juliano 3 anos. Faz tempo que o grupo lá, qual que é o dia? É todas as quartas-feiras. Das quartas, né? Isso. Na igreja do Telespark, Nossa Senhora Auxiliadora. Ah, sei. É uma bem na subida do morro, né? Isso. É pertinho, né? Inclusive, eu já passei muitas vezes ali, já assisti missa ali já, né? Mais uma hora eu vou visitar lá, viu? Pena que o ruim é na quarta-feira, né? Que é meio corrida aqui, que são 2 programas na quarta, mas um dia eu vou falar para a Alessandra, já dá uma folga que eu vou lá visitar o grupo, viu? Pode sim, será bem-vindo. Mas é isso aí, olha, o Camila e Juliano, viu? Eu queria, como eu falei, né? Queria agradecer demais a presença de vocês aqui, fico muito contente. Então, né, desde já, eu passo a palavra para vocês, né? Fique à vontade e que você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, acolha mesmo esse testemunho, né? E compartilhe. E lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, no mais tardar, 19 horas ou 20 horas, né? Já vai estar lá no YouTube, então vai ser muito fácil de achar esse testemunho, né? É só digitar Rádio Pés de Cristo. Digitou Rádio Pés de Cristo, já vai ser o primeiro vídeo, né? Você vai ver lá a foto do Juliano e da Camila, né? Então vai ser muito fácil achar. Aí vai ser o primeiro vídeo, você vai poder ouvir e compartilhar, mas, né, nada melhor do que ouvir ao vivo, né? Então é isso aí, desde já eu passo a palavra para vocês, fiquem à vontade. Amém. Para essa noite, quando eu estava em casa, meditando sobre o testemunho da nossa vida, o Senhor tocou muito forte no coração a passagem de 1 Samuel, que fala sobre a vida de Ana. E eu quero ler um pedaço para vocês, dos versículos 10 ao 20, que vem falar assim: Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas orou ao Senhor. Fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava, e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará a navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e seu semblante não era mais triste como antes. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e adoraram na presença do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana,
sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. Essas são palavras do Senhor. Irmãos, quando eu meditava em casa essa passagem, eu fiquei muito emocionada porque a minha vida foi movida nessa passagem. Há mais ou menos 8 anos atrás, né? Eu passava com muitos médicos, porque desde os 13 anos eu tinha recebido a notícia de que eu não seria mãe, de que eu era estéril pela medicina, né? Foi o laudo que eles deram, porque na minha infância eu tive uma enfermidade. Eu tive uma alergia muito forte em meu sangue e eu fiz tratamento durante muitos anos, mais ou menos dos 7 anos até meus 15 anos. Eu tomava injeções todos os dias para repor os glóbulos vermelhos. O médico chegou a falar para minha mãe que eu estava com começo de leucemia e que se eu não fizesse esse tratamento eu poderia chegar a óbito a qualquer momento. E devido a esse tratamento, eu tive muitas sequelas hormonais. E dentre essas sequelas veio a infertilidade. Mas no momento eu não compreendia muita coisa, porque eu tinha 13 anos quando o médico disse que eu era estéril. Eu ainda era uma criança, eu era muito nova. Eu não entendia sobre aquela grandeza de se ter uma família, de ser feliz, de se ter filhos. Eu era uma criança muito rebelde. Eu queria curtir a vida do meu jeito. Eu queria fazer tudo aquilo que era contraditório aos meus pais. Quando eles falavam, eu não quero que você vá a tal lugar, eu sempre dava um jeito e ia escondido. Chegava a pular janela para sair com amizades. Eu não era feliz. Às vezes a gente acha que a gente é feliz nas nossas escolhas, mas nem sempre é assim. E com 14 anos, eu e o meu esposo, né, o Juliano, nós começamos a namorar. Ele era um namorado bom, ele era um namorado atencioso. Todos da família gostavam dele, né? Defendiam ele, tudo. E nós não tivemos um namoro santo. Um namoro como o Senhor nos chama a ter hoje em dia, né? O Senhor tem nos chamado muito à santidade. E nós vemos como que o mundo hoje está perverso, como que o mundo hoje está pregando uma doutrina que não existe. Está pregando que você pode ser o que você quiser, que você pode fazer o que você quer, mas não prega a essência. E hoje em dia nós nos arrependemos disso. Porque se o Senhor nos chama a ser santos, nós temos que viver essa santidade. E depois de 1 ano namorando, por vários problemas familiares, né, dele, a minha mãe chamou ele para morar em casa, para morar num cômodo que estava vago. E foi aparecendo a verdade. Ele escondeu, né, de nós, durante 1 ano que ele sofria com o vício do álcool. E depois, decorrente desse vício do álcool, veio o vício das drogas. E eu queria que ele contasse um pouco essa parte da história. Então, o vício do álcool, o álcool entrou na minha vida muito cedo. Eu tinha apenas uns 9, 10 anos, eu já comecei a beber, eu morava na zona rural. Eu comecei a beber nas quermesses, quentão, essas coisas que eu gostava de beber. Eu era uma criança tímida, eu comecei a beber para me soltar. E com 11 anos de idade, eu e os meus amigos achamos uma bebida, 1 litro de bebida alcoólica, de cachaça. E assim nós achamos esse litro e bebemos todos. E eu fui o que mais bebi. E eu fiquei muito bêbado esse dia. E a partir daí, o vício do álcool começou a ser muito frequente na minha vida. Com 15 anos de idade, eu já bebia praticamente todo dia. Antes de ir para a escola, comecei a estudar à noite, larguei a escola no meio do ano para beber. Comecei a beber, era todo dia, frequente o vício do álcool. E com 15 anos também já veio o vício do cigarro. Cigarro, todo dia, fumava, um maço de cigarro por dia. E
no finalzinho do ano de 2002, eu me envolvi, experimentei pela primeira vez a maconha na minha vida. E eu comecei a fumar maconha também, mas só que a maconha não era frequente. Era uma vez por semana, uma vez por mês, quando tinha. Não ligava muito, mas o álcool era praticamente todo dia. Todo dia tinha que beber. O dia que eu não bebia para ir para a escola, eu pulava o muro e ia embora. E através desse vício do Juliano, nós começamos a brigar muito. Nós começamos Teve até agressões no nosso namoro. Mas mesmo assim eu não queria desistir. Mesmo ele não sabia no começo do nosso namoro que eu não podia ser mãe. Eu tinha medo de contar para ele e ele terminar tudo, aquilo que nós estávamos vivendo, né? E nós nos casamos muito cedo. Eu tinha 17 anos. E mesmo assim, todos os exames que eu fazia indicavam que eu era realmente estéril. Foi onde eu conversei com ele, comecei a fazer os tratamentos que foram impostos pela medicina. E os tratamentos não adiantavam. Todo ano era o mesmo resultado. Por mais que eu fizesse o tratamento direito, por mais que eu ia nos médicos todos os meses, o meu desejo de ser mãe era muito grande. Olha para você ver a diferença. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu não pensava em ser mãe. Mas a partir do momento que eu me casei, veio dentro de mim um desejo muito forte de construir minha família, de ter alguém para me contar o resto da minha vida, tudo. E isso foi me desanimando, me deixando uma pessoa muito amarga, uma pessoa sem gosto pela vida. O nosso casamento foi entrando em crise, porque como que alguém consegue viver com uma pessoa amargurada, com uma pessoa infeliz, uma pessoa fria do seu lado? Eu fui me tornando uma pessoa muito fria. Eu não sentia mais aquele amor. Eu não conseguia olhar nos olhos das outras pessoas. Eu cheguei até a deixar de ir à Santa Missa, eu cheguei a deixar de acreditar muitas vezes, porque eu via muitos milagres acontecendo na vida de outras pessoas, e teve um determinado momento na minha vida onde eu olhei e falei para Jesus, né? Onde o Senhor está na minha vida? Por que outras pessoas conseguem ser felizes? Por que outras pessoas conseguem aquilo que elas pedem? Mas por que eu não? E durante essa crise no nosso casamento, foi entrando muitos vícios também, que não é só o da bebida, o vício do cigarro, mas tem vícios que destroem a nossa alma, que é o vício da pornografia, o vício da prostituição, o adultério, a violência doméstica, as brigas. E nós acabamos nos separando durante essa crise. E durante a nossa separação, quando eu achei que tudo ia mudar, que cada um estando do seu lado ia ser diferente, o Juliano ele se afundou ainda mais nos vícios. Então, eu saí de casa, eu coloquei a mochila nas costas e fui embora, pensando que eu era o bom, né? Que eu falei que eu ia ficar bem, que eu não ia me envolver com as coisas erradas. E realmente, no primeiro mês foi assim. Mas a partir do segundo mês, aí eu me caí. Chamaram eu para ir a um bar beber. Primeira vez que eu fui, já comecei a beber, bebi a noite inteira, fiquei muito ruim. Fui embora para casa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia, e foi indo. Todo dia eu comecei. Tinha dia que eu trabalhava na época, né? Teve um dia até que a pessoa, com um colega meu, chegou e falou assim: você não vai trabalhar? Ele perguntou pra mim: que hora que você vai trabalhar? Eu falei: 6h15 eu tenho que pegar o ônibus pra ir. Mas já é 6h20, como é que você vai trabalhar? Eu falei: então não vou mais. Já tinha passado a hora, eu tinha amanhecido no bar bebendo. E isso começou a ser frequente, 2, 3 vezes por semana, 4. E já comecei a faltar serviço, começou a dar trabalho no serviço. O pessoal falou que ia mandar embora, mas daí conversaram comigo, falaram que dava uma chance. E nesse aí eu fui me afundando cada vez mais. Aí o uso da maconha, que antes não era frequente, já passou a ser todo dia, pois eu não conseguia dormir sem maconha, todo dia já tinha que usar. E a bebida era toda hora praticamente. Eu ia trabalhar meio bêbado, voltava, já ia beber de novo. Então era praticamente toda hora. O vício ficou frequente na minha vida.
Durante esse tempo da nossa separação, ele conheceu uma pessoa também. Ele ficou um tempo com ela. E ela contribuiu bastante para os vícios dele nessa época. Porque ela também era uma pessoa viciada, ela também era uma pessoa casada. E foi onde foi entrando o adultério na vida dele, entrou no nosso matrimônio. Mas houve um momento da nossa vida que eu olhava assim, eu falava, onde que eu fui parar? Onde que eu tô? Por que que eu sou assim? Eu preciso mudar. E teve um momento onde eu fiz como Ana fez. Eu entrei na Capela do Santíssimo, lá em Minas, que nós morávamos lá. E eu chorava muito. Eu chorava muito, eu nem sabia por que que eu estava chorando. Mas eu só olhava para o Santíssimo e chorava, chorava, chorava. E eu falava assim, nossa Jesus, eu tão nova, por que que eu estou passando por tudo isso? Por que que está acontecendo isso na minha vida? Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não tenho mais força para lutar. Eu não sei mais o que que eu faço da minha vida, eu não sei para onde eu vou. Eu queria que o Senhor me mostrasse um caminho. Porque o Senhor ajuda tantas pessoas e eu não quero mais sofrer, eu não quero mais viver assim. Eu quero que saia os vícios da minha vida. Eu quero que saia o adultério da minha casa. Eu quero que saia tudo de mim. E eu, assim, a minha família é uma família tradicional, onde a gente acredita que o casamento é para sempre. Que o casamento é realmente até que a morte os separe. Nós acreditamos muito nisso e a partir do momento que houve a separação, nós vimos como que desestruturou toda a nossa família. Porque não é somente nós que sofremos. As pessoas que estão à nossa volta, que acompanham a alegria do momento de você estar dando sim. Porque quando você se casa, o sim que você dá é para Deus. Não é somente para o seu companheiro. Você promete ser fiel, mas chega momentos na vida onde as provas vêm tentar te derrubar. Porque o inimigo, ele quer destruir a nossa família, mas nós não podemos dar essa abertura para ele entrar. E diante de tudo aquilo que aconteceu, por eu ter me tornado a pessoa difícil que eu me tornei, diante do meu derramamento na Capela do Santíssimo, eu senti um calor no meu coração. Eu senti uma vontade de buscar de ser diferente, mas diante de tudo que nós estávamos vivendo, né, diante dele estar com outra pessoa no momento da separação, aquilo me machucou demais. Eu falava, Jesus, mas eu não quero perdoar. Eu quero que tudo seja diferente na minha vida, mas eu não consigo perdoar, porque machuca muito. Foi uma amizade que se envolveu em nossa casa, quando nós éramos casados, e quando nós entramos em crise, essa amizade se tornou adultério dentro do nosso lar. E foi quando eu conheci o grupo de oração, onde eu sirvo hoje, que é o Nova Voz. O meu primo era servo e ele insistia muito, vamos um dia, eu quero te levar. E eu lembro que eu falava para ele que eu não gostava de grupo de oração, que eu não queria conhecer, que eu queria que Jesus fizesse algo na minha vida, mas que não fosse dessa forma. Que fosse através da minha fé, que fosse através da minha oração, mas que eu não precisasse ir até o lugar, até as pessoas. E eu lembro que quando eu cheguei no grupo de oração, de tanta insistência dele, eu vim de Minas para cá, para participar um dia desse grupo de oração. E quando eu cheguei lá, o pregador estava pregando sobre a família. E eu olhava para a cruz, eu olhava para Jesus, eu falava, eu não acredito que o Senhor me trouxe aqui para ouvir falar de família. O que o Senhor quer de mim? Por que eu tenho que ouvir falar de família? Eu perdi meu matrimônio, eu não posso ser mãe. Por que eu tenho que ouvir falar de família? E eu comecei a chorar muito nas palavras do pregador, porque parecia assim que alguém tinha contado a minha vida para ele. Ele começou a contar a minha história. E no final ele falou assim, você que está chorando muito, Jesus vai até você. E isso foi que um irmão chamado Luciano, ele chegou até mim e ele falou assim, olha irmã, eu quero que você enxugue as suas lágrimas, porque aquilo que Jesus vai fazer na sua vida não está no alcance da ciência. E aquilo que o irmão pregou,
eu quero que você tome posse, porque Jesus está entrando na sua casa e ele vai mudar a sua família. Mas para isso você precisa perdoar. E aquilo me incomodou. Aquelas palavras não me deixaram dormir. Eu fiquei a noite inteira pensando naquilo que ele tinha falado e eu falava, meu Deus do céu, ele nem me conhece, ele sabe sobre mim. O Senhor me ouviu, eu senti no coração. Era como se Jesus tivesse me tirado daquela escuridão e me colocasse numa luz novamente. E essas palavras mexeram demais comigo. E foi quando eu procurei o Juliano novamente e nós conversamos até reatarmos. E quando nós voltamos, o engraçado foi que eu estava trabalhando, já faziam 3 meses que nós tínhamos reatado, e eu comecei a passar muito mal no meu serviço e eu não entendia o porquê que eu estava passando mal daquela forma. E a minha chefe chegou até mim e falou assim, olha Camila, eu quero que você vá ao médico, porque você está pálida, você não está conseguindo comer. E eu falei para ela, tudo bem, eu vou, mas eu não tô doente, deve ser alguma virose, alguma dor de estômago, normal, que eu sempre tenho. E o engraçado foi que quando eu cheguei no médico, o mesmo médico que quando eu tinha 13 anos de idade, ele me deu o laudo que eu era estéril, ele voltou com os olhos cheios de lágrimas. E ele falou assim para mim, olha, eu não tenho certeza, mas eu quero repetir os exames. E ele repetiu novamente todos os exames. E dentro de mim, por eu ter feito um tratamento, né, contra a leucemia, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, eu devo estar muito doente. E o médico novamente voltou e ele falou para mim assim, olha mãe, ele me chamou de mãe, eu já achei estranho. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar. Não é coisa da medicina, mas você está grávida. Você está de algumas semanas e a medicina não sabe explicar. A gente não consegue entender o que aconteceu. E eu estava grávida do Vitor, meu primeiro filho, que hoje ele tem 6 anos. E eu entendi que aquela forma do médico expressar que a medicina não explicava, me veio a frase que o irmão tinha dito no grupo de oração, que aquilo que Jesus ia fazer na minha vida não estava no alcance da ciência. E depois veio mais bênçãos na nossa vida, depois que o Vitor chegou. O Juliano não queria casar na igreja, ele não queria o grupo de oração, ele ia me buscar às vezes com a cara amarrada, bravo, às vezes ele achava ruim de eu sair à noite para ter que ir no grupo de oração. Mas foi com muita oração que veio a libertação dele. Eu lembro que quando nós descobrimos o vício do Juliano, que com 15 anos ele era alcoólatra, eu lembro que a minha mãe falava assim para mim, não filha, nós vamos rezar por ele. E foram exatamente 8 anos de oração do terço para que o Juliano se libertasse. E eu acreditava que Jesus ia dar alguma coisa, ia colocar alguma coisa na vida dele que ia fazer com que ele olhasse para trás e visse tudo aquilo que ele fez e mudasse a vida dele da mesma forma que mudou a minha. E esse milagre, o Vitor, ele veio e ele não mudou só a minha vida, ele mudou a vida da minha família inteira. E ele mudou muito a vida do Juliano também. Então, como ela falou, eu não gostava de ir no grupo de oração, não queria ir. Com muita insistência dela, comecei a participar, eu ia, sentava lá no fundo, ficava, acabava, já chamava ela, vamos embora para casa. Aí, com muita insistência dela, eu resolvi participar do retiro de conversão. Aí, só que eu falei para ela, só que eu vou com uma condição. Eu vou, mas no sábado eu volto para trabalhar, depois eu vou de novo. Aí, chegou no sábado, em vez de eu ir embora, eu vim de carona com o irmão, né? Ele falou pra mim, eu vou trabalhar também, e 2 horas da tarde eu passo na sua casa e pego você. Aí eu falei, tá bom, até meio-dia, eu trabalho até meio-dia, meia hora dá tempo de eu chegar em casa, tomar banho e tudo. Aí só que em vez de eu sair do serviço e ir embora pra casa, eu parei no bar. Aí eu falei, vou tomar uma cerveja só não faz mal, né? Aí só lembro que eu olhei no relógio, já era 3 horas da tarde.
3 horas da tarde, eu falei, eu vou embora, né? Pra casa. Aí chegando em casa, eu falei, eu vou ligar pro irmão pra ver, né? A vez já foi, mas pelo menos eu ligo, pelo menos. Fala que eu tentei ligar, mas não deu tempo. Aí eu liguei pra ele e ele já falou pra mim assim, eu acho que quando Deus quer a gente, ele busca a gente mesmo, né? Porque eu liguei pro irmão, ele atendeu na hora e falou assim, ô irmão, eu tô atrasado, eu atrasei no serviço, tô passando agora pegar você, espera aí. Falei, agora tem que ir, fazer o quê, né? Aí fui. Aí chegando lá, vi vários testemunhos, mas mesmo assim eu tinha o coração muito fechado, não aceitava que eu tinha problema com bebida. Eu pensava que na hora que eu quisesse largar a mão, eu largava. E continuei bebendo, ia no grupo, fumando, tudo. Aí, um dia, no aniversário que eu fui, aí eu vi que eu tava passando do limite mesmo, que eu pensava, o controle que eu pensava que eu tinha, eu vi que eu não tinha controle nenhum. Aí, acabou, todo mundo foi embora, e ela querendo ir, a Camila querendo ir embora, e o Vitor cansado, querendo ir embora, e eu lá, brigando com o garçom, porque eu queria beber mais cerveja, o garçom não queria dar mais cerveja, e eu lá, querendo mais cerveja. Aí, no outro dia, acordei cedo, não falei pra ninguém, nem pra ela eu falei. Aí eu falei, não vou beber mais. Aí, na outra semana, o pai dela, veio o tio dela na casa dela, morava com os pais dela, né, morava lá. Aí veio o tio dela visitar o pai dela, aí eles fizeram churrasco. Aí eu não queria falar pra ninguém que eu não tava bebendo, porque não queria que ninguém soubesse. Aí eu peguei, esperei de todo mundo distrair, eu peguei uma latinha de cerveja, enchi de Guaraná e fiquei bebendo, fingi que tava bebendo perto deles. Aí passou tudo, não bebi mais. Aí depois de uns 6 meses mais ou menos, ela perguntou, mas por que você não tá bebendo mais? Não tô sentindo ser diferente. Eu falei, faz 6 meses que eu não tô bebendo mais, que eu não relo bebida alcoólica na boca. Aí a partir disso foi criando confiança, né? Ela criou confiança em mim pra gente sair, construir a nossa vida, ter a nossa própria casa. E a partir disso foi mudando, né? Aí eu larguei mão da bebida. Graças a Deus já vai fazer 3 anos e meio, 3 anos que eu larguei mão da bebida. E eu continuei fumando. Aí né, fomos pra nossa casa, alugamos nossa casa. Depois de 3 meses que nós estávamos na nossa casa, aí eu resolvi parar de fumar. Do mesmo jeito, não falei nada pra ela. Depois de uns 3 meses, acho que ela percebeu, mas ela não falou nada, né? Porque não é possível não perceber que a pessoa parou de fumar por causa do cheiro, de cigarro, essas coisas, né? Daí, num dia eu falei pra ela, eu parei de fumar, faz 3 meses. Quando eu vi que eu não... Vontade eu sinto até hoje, a gente sente vontade. Mas quando eu vi que eu tava mais forte, que eu não queria mais mesmo... Aí eu falei pra ela, faz 3 meses que eu parei de fumar. E hoje, graças a Deus, também já faz 3 meses, 2 anos, 2 anos e 3 meses que eu parei de fumar. Então já foi um passo muito grande na minha vida. E, que nem eu falo, hoje em dia, né? Eu participo do grupo de oração, eu gosto, o meu filho gosta, né? Nós temos compromisso segunda, terça, quarta, na quinta e no sábado. E o domingo é a missa, que nós não perdemos nenhum dia. Aí tem gente que fala pra mim assim, você é louco, tanto compromisso, você trabalha o dia inteiro, chega cansado, ainda quer ir no grupo de oração, fala, não, eu vou, minha família gosta de ir, eu vou, e lá é o seguinte, eu sinto bem, não sinto vontade de beber, não tenho mais essas vontades do mundo assim, e eu gosto de manter a minha cabeça ocupada, e é muito bom pra mim. E a gente vê como que Deus é fiel, né? Foram exatamente 8 anos, como eu falei, de oração pela libertação dele. Muitas pessoas não acreditam, mas eu lembrei muito de Santa Mônica. Quantos anos que ela rezou pela conversão de Agostinho, né? E foi contemplado a libertação dele do mundo. E as provas, mesmo assim, vêm para tentar nos afastar. O nosso casamento começou a ser perfeito, o Juliano aceitou nós casarmos na igreja. Nós casamos na igreja, vai fazer 4 anos agora em novembro. Nós éramos casados somente no civil. O meu filho, ele gosta muito do grupo de oração. Tá despertando um desejo muito grande no coração dele. As pessoas, eu achei engraçado que na escola perguntaram para cada criança o que eles queriam ser. E quando chegou na vez do meu filho, ele falou que ele queria ser padre. E eu achei muito lindo, porque hoje nós vemos como que o mundo tem invertido valores. Como que o mundo tem pregado coisas contrárias a Deus. E muitas crianças... A gente sofre porque a gente vê que muitos pais não compreendem que estar na presença de Deus é bom para os filhos.
E hoje em dia, se você for visitar um túmulo no cemitério, não são mais pessoas anciãs que morrem. Quantos jovens têm perdido a vida porque não têm buscado a verdadeira essência, têm perdido a vida porque não têm encontrado o verdadeiro amor. Às vezes a gente acha que o amor da gente está nas coisas pequenas do mundo. Eu digo pequenas, mesmo que o mundo seja grande, mas perto do amor de Deus é tão pequeno as coisas que o mundo nos oferece. Eu penso assim que o sacrifício de Jesus na cruz não paga nada que o mundo tem nos oferecido de graça. E como que as provas vêm para tentar nos destruir. Há 3 anos atrás, eu voltei no médico para refazer meus exames e novamente reapareceu uma inflamação no meu útero e nos meus ovários. E o médico falou para mim, isso foi aqui em São José já, que seria difícil eu engravidar de novo, porque a inflamação estava muito e talvez correria o risco de eu perder o meu útero. E diante daquela tempestade, eu falei, de novo não, Deus. De novo não, eu não quero isso mais para minha vida. Eu confio no Senhor, dessa vez eu confio, porque o Senhor já deu meu primeiro milagre e eu sei que o Senhor vai fazer de novo, porque eu acredito no Senhor. E eu fiquei muito triste de novo, mas como a gente já tinha mudado de vida, eu esperei confiança. Eu esperei acontecer, eu esperei que o Senhor ia fazer algo. E foi novamente pedidos de oração, jejuns e a confiança de que Deus tudo pode fazer, né? E no dia do meu aniversário esse ano, que foi no dia 13 de março, eu estava na intercessão e o pessoal da intercessão me chamou no meio da roda de oração e começou a orar por mim. E uma irmã, a Solange, né, que vai ser madrinha do bebê, ela teve uma visualização onde ela viu a mesma espada que traspassou o coração de Maria no momento, né, vendo o sofrimento do seu filho na cruz, ela viu traspassando o meu ventre. E nesse momento eu comecei a chorar muito, porque eu senti o meu ventre mexer. E eu chorava demais. E aquilo era uma certeza que eu tinha no meu coração, porque no momento que o meu ventre se mexia, eu sentia a mão de Jesus tocando. E queimava o meu útero, queimava o meu ventre. E eu entendi que Jesus, ele estava falando para mim, não desiste, porque eu tô aqui. E hoje, aqui na rádio, posso falar para vocês que eu estou grávida novamente, de 23 semanas, indo para o 6º mês. Nós ainda não sabemos o que é o bebê, mas eu já agradeço tanto a Deus, porque muitas pessoas desistem sem ao menos tentar. Eu vejo tantas pessoas desistindo da vida, desistindo do seu casamento, desistindo da conversão dos seus filhos, sem antes buscar aquele que pode fazer algo na sua vida. Se eu tivesse desistido do Juliano, talvez hoje ele não estaria testemunhando aqui comigo. E foi como eu disse, no nosso casamento entrou adultério, entrou pornografia, vício do álcool, vício de cigarro, vício das drogas, violência. Mas o Senhor, ele vem nos mostrar que tudo pode ser diferente. A gente não pode desistir na primeira prova, no primeiro obstáculo que aparece no nosso caminho. Porque a gente vê o quão o Senhor, ele é grandioso. O Senhor nunca quer que você desista do seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei aquilo que tem sido impossível na sua vida. Eu não sei aquilo que tem feito você se desanimar perante a caminhada. Eu não sei aquilo que você tem buscado, mas eu posso te garantir que através do testemunho da nossa vida, o Senhor tem te chamado. O Senhor, ele não escolhe a quem ele chama, mas ele capacita quem ele escolhe. Muitas vezes eu me senti indigna
de ir à Santa Missa, porque o pecado, ele vem nos chamar. Ele vem tentar nos fazer voltar atrás. Mas nós não podemos voltar atrás, assim como muitas pessoas. Nós somos chamados a ir em busca da santidade, a ir em busca da terra prometida. E nossa terra prometida não é o mundo, irmãos. Não é aquilo que o mundo tem nos oferecido, não é aquilo que o mundo tem pregado nas nossas casas, mas a nossa terra prometida é o céu. Quero falar para vocês que se sente no fundo do poço, no beco sem saída mesmo, que é onde eu estava. Quando eu achava que não tinha mais saída para minha vida, que um dia, num domingo, foi num domingo à noite, esse dia eu não tinha bebido muito, mas eu estava endividado já, não tava dinheiro para pagar aluguel, devendo em bar, essas coisas. E eu não via saída, não via muito saída. Eu tinha até um dia, eu tava bebendo no bar, tinha agredido um rapaz, quebrei uma garrafa de cerveja, queria fincar o caco no pescoço dele, seguraram, eu não deixaram. Esse dia eu me vi mesmo no buraco, eu tava já me afundando, maconha, essas coisas, as drogas mais pesadas já tava rondando, já tinha experimentado a cocaína já nessa época, e o crack já tava a caminho, porque eu tinha uma bicicleta, tinha uns caras lá que eram conhecidos meus, usuários de crack, prestava minha bicicleta, chegava e oferecia. E eu só falava, não quero, mas já estava a caminho, porque já não estava mais tendo sentido na vida, né? Aí um dia, num domingo, eu cheguei em casa e falei, nossa, que vida que eu tô levando, não é essa vida que eu quero para mim, não é isso que eu sonhei para mim. Aí eu cheguei no meu quarto, ajoelhei, rezei e pedi para Deus, falei, meu Senhor, não é isso que eu quero para mim, toma minha vida, muda minha vida. E chorei mesmo, sincero, para Deus, não sabia rezar direito, mas falei para ele, a partir de hoje eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. E a partir disso aí começou a mudar. No outro dia, meu pai foi visitar eu falei para ele, pai, eu vou sair de férias, eu vou voltar para sua casa. Aí a partir desse momento já não fumei uma maconha, mas continuei bebendo. Devagar, bebia cerveja só, já larguei mão da bebida mais forte, comecei a beber só cerveja. E a partir disso aí devagarzinho, começou tudo a mudar. E Deus foi trabalhando na minha vida devagar, até hoje, graças a Deus, eu acho que tudo está acontecendo no momento certo, na hora certa na minha vida. E nós estamos no mês das vocações. Eu tenho uma admiração muito grande pelas vocações, mas uma delas, assim, que mais toca o meu coração é o matrimônio. Porque a vocação de se ter uma família, como eu disse, eu não queria ter uma família. Mas hoje o maior motivo para eu existir, o maior motivo para eu continuar, para eu tentar ser melhor a cada dia são meus filhos. O Vitor, de 6 anos, e o bebê que eu carrego no meu ventre. Porque são meus 2 milagres. E eu não sei, irmãos, quais são os milagres que vocês precisam nessa noite. Como o Juliano disse, eu fiz como Ana. Eu fui diante do Senhor, ele também foi diante do Senhor do jeito que nós sabíamos. Muitas vezes a gente tem vergonha porque a gente não tem palavras bonitas, porque a gente não sabe orar, mas o Senhor tem buscado corações sinceros. O Senhor tem buscado corações adoradores, corações que vão verdadeiramente clamar por Ele, pedir por Ele. E nessa noite eu quero convidar vocês a fazer essa experiência de pedir para Jesus, porque nós vivemos por Ele. E se não for por amor a Deus, se não for por amor, a nossa família, por amor àqueles que nos amam, o que seria de nós? Quem seríamos nós? Muitas vezes nós filhos achamos que nossos pais não querem o nosso bem porque nossos pais falam demais, mas é pelo contrário. Quando a gente está no fundo do poço, como o Juliano disse, quem está lá é o pai, quem está lá é a mãe. Às vezes nós falamos assim, mas os meus amigos me ajudam, mas na hora diante de uma prova na sua vida, você vai se ver sozinho. Não vai ter aqueles amigos do mundo. Mas a verdadeira amizade você vai encontrar em Deus.
Ele nunca vai desamparar você. Ele sempre vai estar lá. Quando você menos espera, Ele estende a mão e te ergue do chão. Ele te tira do pó e Ele te leva para o lugar onde Ele quer que você chegue, que é o céu. E diante de quando eu montava essa passagem, essa pregação, esse testemunho, na verdade, né? O Senhor tocava muito forte no meu coração uma música, que eu até pedi pro irmão colocar, agora no final para nós ouvirmos. E essa é a nossa oração essa noite. Eu queria que você meditasse essa música, mas meditasse de todo o seu coração e com as palavras sinceras. Não precisa ser palavras bonitas, aquilo que você tem no momento para oferecer. Pede pro Senhor. Pede para Ele mudar a sua vida, pede para Ele mudar a sua conduta. Se você precisa de uma libertação, fala: Senhor, eu não quero mais viver assim, porque eu sei que eu vivo pelo Senhor. Eu sei que a minha vida é o Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Se você foi traída no seu matrimônio, como eu fui, como eu traí também, eu peço que você fale para Jesus nessa noite: Pai, tira esse vício da minha vida, tira o adultério de mim, me ajuda a mudar a minha família. Se a sua família está difícil, você está prestes a separar, ou se você abandonou a sua casa, pede força para o Senhor. Mas não deixe que o inimigo destrua a sua família, não, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a sua família seja destruída, Ele quer que você seja do pó, Ele quer que você se encontre no fundo do poço, porque Ele sabe que você estando no chão, o mundo te pega de qualquer jeito. Mas não aceita que isso entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Confie em Deus e ouça essa música de todo o coração. Reflita ela. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim
Irmãos, nessa noite é essa mensagem que nós queremos deixar para vocês, né? Que vocês não desistam, que vocês possam lutar até chegar ao céu. Lute mesmo pelos seus ideais, principalmente pela sua família. Lute, você, menina, jovem, pelo seu corpo que é templo do Espírito Santo. E tentem viver a santidade, porque nós colhemos frutos. Nós vemos como que o Senhor tem providenciado em tudo em nossa vida. Nos momentos que nós estamos desempregados, nos momentos que nós estamos buscando o Senhor, como que Ele é providente, como que Ele tem feito coisas maravilhosas em nossa vida, como que Ele tem sido grandioso e como que Ele vem mesmo e Ele faz um milagre acontecer. E nós vemos como que o nosso Deus é o Deus do impossível. Peça o impossível que o Senhor fará. Amém? Então eu só tenho a agradecer a vocês, né? A Camila, ao Juliano, por vocês ter vindo nessa noite, né? Compartilhar com a gente o seu testemunho. Amém. Nós agradecemos o convite também. Nós ficamos muito felizes de estar aqui partilhando também, porque a gente sabe que o testemunho arrasta. Com certeza. Testemunho arrasta e a gente sabe que chega muito longe, né? Chega muito longe, muitas pessoas ouvindo, graças a Deus, né? E a nossa missão é essa, né, Camila? É evangelizar e levar a palavra de Deus em muitos cantos. Vocês gostariam de deixar algum contato para o pessoal que quiser estar te convidando também para levar vocês, né? Para dar testemunho, grupo de oração, na paróquia? Assim, eu tenho o meu número de celular, que também é o WhatsApp, que é o 996370728. E do Juliano é 996424468. Assim, o nosso grupo de oração, Nova Voz, acontece todas as quartas-feiras na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no Telespark. Começa a partir das 19 horas, para você família, que às vezes não vai no grupo de oração por conta das crianças, não deixar orar, porque nós sabemos que as crianças gostam de brincar. Lá tem o nosso cantinho das crianças, né? Que é um cantinho de evangelização. O meu filho participa e tem levado muitos frutos também para as crianças. Então vocês podem sentir-se convidados por nós, do Nova Voz. E é isso aí então, tá o convite, inclusive para quem da região aqui de São José, outros bairros, né? É muito fácil, né? Inclusive tem um ponto de ônibus lá que é grudado com a paróquia, né? Então desce ali, para quem mora aqui perto aqui, ó, pega o Alto de Santana, Alto de Santana, né? Isso. E desce quase de frente com a igreja lá do lado, então não tem como errar, né? Qualquer coisinha fala pro cobrador, ó, quero descer na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, ali no Telespark. Telespark, né? Isso. É tudo pertinho ali, né? Sim. Tudo grudado, Alto Santana ali, mas é só falar ali, ele já deixa vocês lá, tá bom? Olha, muito obrigado. Vocês gostariam de mandar um abraço para alguém? Aproveita. Queria mandar um abraço para minha família, um abraço para Solange, a madrinha do bebê que teve a visualização, e para o grupo de oração Nova Voz, e expressar o nosso carinho, porque tudo começou lá. E a gente vê como que Deus tem agido, tem levado muitas bênçãos para outras pessoas também, através desse grupo de oração. É isso aí então. Um forte abraço, pessoal do Nova Voz. Não, Juliano, você gostaria de deixar um abraço também? Pode? Gostaria de deixar um abraço para o grupo de oração Nova Voz, para todos que estão ouvindo, né? Sim. Que espero que essas palavras que tenha tocado o coração de muitas pessoas, que possa servir, né? Para que outras pessoas possam, através desse testemunho, ter uma mudança de vida, uma melhoria na vida, né? Olha, eu agradeço demais mesmo, do fundo do meu coração. Inclusive, como eu falei para os ouvintes, né? Amanhã, então, esse testemunho no YouTube, né? E é fácil de achar, né? É só digitar Rádio Pés de Cristo. Digitou Rádio Pés de Cristo, já vai estar lá o testemunho, tá bom? Amanhã, então, entre as 19 horas e 20 horas, tá bom? Lá no YouTube. Esse é o programa Domingo com Cristo, ao vivo até às 23 horas. Lembrando que daqui a pouquinho, às 23 horas, tem
a homilia da noite de domingo, né? Daqui a pouquinho, então, logo após o programa Domingo com Cristo. Olha, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Vocês Amém. dois, né? E vamos marcar uma outra próxima aí, quem sabe agora no estúdio já, né? Falar nisso, né? O Rádio Pés de Cristo aí, em breve, estúdio novo, hein? Olha que chique, hein? Só crescendo. Mas é isso aí, muito obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Deus abençoe pelo convite também. Amém, obrigado. Obrigado, então, uma boa noite, Camila, e boa noite, Juliano. Deus abençoe. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.